Oi, gente. Estamos na live. E Aqui. aí, Paquito? Oi, boa noite. Tava entrando aqui na live aqui para poder tentar acompanhar também os comentários. Ai, tô vendo todo mundo, olha. Deixa eu botar aqui no mute esse negócio. Estamos na live. Como é que eu posso ver aqui? Tira do. Pode deixar que eu acompanho, Paquito. Aqui eu tenho um mural que o pessoal pode comentar e tudo. Ah, beleza. Então, bora nós, né? Vamos. Boa noite a todo mundo que está chegando aí agora. Boa noite a todo mundo que está aí. A gente vai iniciar aqui um bate-papo aqui com o nosso queridíssimo Rafa, né? Ele que faz um trabalho de permacultura urbana, né? Num quintal aqui de Fortaleza. A gente está falando de Fortaleza para os pessoal que está chegando aí do nada, né? Que não conhece, assim. Tipo, a gente está começando agora, e bom que já fica aí. Mas a nossa ideia é pegar pessoas que fazem trabalho dentro da cidade que possa mostrar exemplos de boas práticas dentro da cidade, né? Então, a gente começa aí falando com o Rafa, eu vou dar uma breve introdução, mas antes de falar do Rafa, eu vou falar aqui um pouco das outras pessoas que estão nesse bate-papo aqui, né? Que fazem parte do coletivo e de coletivos parceiros nossos, que conversa também. Então, a gente tem a Rafa, sim, são três Rafas, tem eu, Rafa Paquito, o Rafa do Quintal e a Rafa. A Rafa, a Rafa da Mindset, né? Ela também faz parte do coletivo da cidade. Aí eu vou dar esse breve assim, resumo, mas cada um vai poder falar um pouco mais sobre cada coisa aí. Temos o Lúcio da Mãe Terra também, que é um coletivo parceiro que entrou em contato aí com a gente. A gente fez esse contato aí e que a gente possa fazer mais coisas. Terra Mãe. Terra Terra Mãe. Mãe, cara. Terra Mãe. Olha. Mas foi mal, Lúcio. Terra Mãe. Não, de boa. Mas, Não é meu nome, não, o nome do programa. Né? não programa. Exatamente. Pois pronto. Pois então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar assim um pouco da voz para o Rafa, para ele se apresentar um pouco mais. E aí já deixa uma pergunta para ele, e aí depois, cada um, antes de falar, pode até falar um pouco mais sobre si, eu acho que a gente pode deixar esse espacinho, e depois fala outra pergunta para ele, e abre o debate mesmo assim, né? Abre a conversa com todo mundo. Queria primeiro, Rafa, antes, mandar um beijo para a Evelyn, que está acompanhando a gente agora, que comentou que povo maravilhoso. Oi, Evelyn. Pois vai, Rafa. Eu queria falar contigo, cara. A primeira pergunta, assim, e aí? Essa conversa aqui é para falar de bichos doidos, né? Então, me fala um pouco mais o porquê que tá um bicho doido, tá ligado? Assim, tipo, de onde é que começou essa ideia? Como foi que o pessoal começou a te chamar de bicho doido e de onde é que veio essa doidice? Fala um pouco mais sobre isso. Enfim, assim, galera, né? Para quem não me conhece, né, rapidamente aqui, para não falar demais, me cortem qualquer coisa, vocês sabem que eu falo muito, mania de professor, né? Um beijo pro Bruno, que apareceu aí, foi meu aluno e hoje é meu colega na agronomia. Valeu, Bruno. Então, assim, gente, eu sou professor de física, né, na escola do ensino médio, já há bastante tempo, uns 14, 15 anos. E de um tempo para cá, desde 2016, algumas coisas foram me angustiando e me levaram a questionar, só falar, né, falar de natureza, de conservação e de boas ações e boas práticas ambientais, e da importância disso, e não me ver fazendo nada, né? Assim como a crise política de 2016 também, que os políticos só faziam, só falavam e não faziam. E a partir daí eu comecei a... Tem algum áudio vazando, galera. Aí eu comecei a correr atrás de mexer um pouco isso, tentar fazer um pouco a minha parte, né? E aí nisso eu comecei a mexer um pouco mais planta na minha casa, para trazer melhor bem-estar para minha casa. Eu morava numa casa bem menor, muito quente, aí eu fui enchendo de planta, isso foi aumentando. Eu conheci alguns grandes parceiros que faziam umas loucuras também, já eram chamados de loucos, que transformaram a sua casa numa mata. Hugo Teófilo, né, que hoje vive disso, saiu do sistema, né? E também
Alexandre, o Wilton Matos, e foram me mostrando possibilidades de como você, dentro desse ambiente urbano, complexo e difícil e com pouco tempo, a gente pode fazer algumas coisas, né, de produzir seu próprio adubo, tentar produzir parte daquilo que você come, tornar a casa mais verde, com melhor qualidade de vida. E aí, nisso, a coisa foi aumentando, eu fui estudando mais, fazendo as loucuras na minha casa antiga, acabei que mudei para uma casa um pouco maior, a casa que eu vivo hoje não é uma casa muito grande, para dimensionar, é 6 de frente por 30 de fundo. O padrão normal da cidade, hoje, é considerado uma casa um pouco maior, mas não é nada gigantesco, né? Também não é um apartamento, obviamente. Tem que fazer um monte de coisa que eu faço aqui. Mas é isso, aí fui estudando, fui correndo atrás, muitas vezes com parceiros, com exemplo, fiz muito curso com o Hugo e com outros parceiros, e acabei entrando no curso de agronomia em 2017, e hoje faço tudo isso, né? Toco o projeto Quintal Vivo, que é uma possibilidade, eu estudo as possibilidades de quanto a gente pode aumentar a qualidade de vida aqui em casa, agregando e aumentando o ecossistema daqui de casa, colocando mais vida e mais processos para decompor 100% do meu lixo, isso eu já faço, só não consigo tratar as águas ainda, água cinza e água negra, depois a gente pode falar sobre isso, mas já consigo dar conta todo o meu lixo orgânico, já consigo produzir ovo, já consigo produzir vários alimentos aqui dentro de casa, não tudo, obviamente, e tem uma qualidade de vida, tem um meio muito mais agradável, muito mais verde, com uma temperatura um pouco melhor que a temperatura externa, já rolou até umas pesquisas da UFC aqui dentro, e já consigo constatar isso, e cada vez que esse sistema vai ficando mais complexo, eu percebo que vai ficando melhor ainda de se morar, né? E a ideia é pesquisar o quanto pode ser replicável, e o quanto, e se de repente isso pode virar até um meio de vida, eu evito a palavra negócio, né? Porque negócio visa somente o lucro. Para mim, isso é uma consequência. Dinheiro é necessário, óbvio. E aí, assim, só voltando pro bicho louco, né, que ele falou, ou de ser chamado de doido, várias vezes, né? Começou com os amigos, mas tu é doido, né? O que mais começou a ser chamado de doido mesmo quando eu botei galinha em casa. Aí sim, a galera, tem galinha em casa, tu é doido, né, macho? Galinheiro, tem um galinheiro. E aí também até os alunos, né, viram as coisas na internet, começaram a ver alguns alunos, só que aí o aluno é mais respeitoso, né? Pessoal, o senhor é doido, E aí é legal porque isso mostra o quanto o sistema estranha, né? Você fazer algumas coisas, né? E quando você se afasta, diminui a quantidade de aula, até alguns colegas falam, rapaz, tá virando hippie, que também é uma forma de mostrar, né? Alguns estigmas, né? Você começa a ser estigmatizado em algumas categorias, né? E da linha, né? Da normalidade dessa sociedade. Exato, e é isso. E, Rafa, antes da gente começar a aprofundar um pouquinho, eu queria saber, por exemplo, para quem quer começar, certo? Quais foram as principais barreiras que você enfrentou para fazer essa transição, que ainda está em transição, né? Até o modelo que você realmente ainda acredita. Então, quais foram essas barreiras? Assim, se hoje alguém quisesse começar, que barreiras ela teria que enfrentar, você acha? Assim, sendo bem direto, a barreira principal é o sistema, no caso, a nossa cabeça. E foi programada para dizer que isso não é possível. Isso, para mim, foi a principal barreira. De perceber que, será que é possível? Porque, a priori, nada é possível, né? A agricultura, produzir comida, decompor lixo, é coisa que se faz no campo. Em casa, na cidade, não. Na cidade você consome e as coisas desaparecem da sua porta. O lixo desaparece e a comida chega pronta no seu mercado. E eu acho que o mais difícil mesmo foi perceber que isso é possível, sabe? E isso, até hoje, ainda me surpreende, que às vezes eu me pego ainda com algumas... Rapaz, dá, gente, como correr atrás. Os obstáculos que essa maneira da gente ver na cidade nos coloca. Isso foi o primeiro, né? E aí, as barreiras foram quebradas, principalmente vendo exemplos. Como eu falei, o Teó foi o primeiro que eu esbarrei. Eu já conheci ele no sítio, eu não conhecia ele que chamava de Calabouço, que era uma casa praticamente do tamanho da minha. Ele só que eu vi por foto, né? O cara, pô, dá para fazer. Não é nada tão... E aí, obviamente, você vai encontrar barreiras. Como todo mundo que trabalha, que está diretamente inserido no sistema, as barreiras principais, aí sim, depois que você quebra o paradigma da sua cabeça, dizer que, dá para fazer. Começa com alguma coisa. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, né? Até porque você tem que entender cada processo. E é isso. Querer fazer tudo também é um problema, né? Nesse mundo de hoje... É tudo muito imediatista, né? E tipo, você planta e amanhã já quer que tenha dando abacate, né? O ideal é isso. Você quer que a pessoa te chame,
e acontece comigo, já algumas pessoas me procurarem, Rafa, tu monta para mim isso aqui, quer sair de casa e voltar 2 dias depois, tipo aquele programa de televisão que a gente vê, né? Transforma sua casa em 3 dias, né? Pois é. E aí você chega e a casa tá diferente. Só que não adianta a casa estar diferente. Você que gesta essa casa. É a tua maneira de gestar a casa, de consumir, de lidar com o lixo. Se a tua cabeça não mudar, isso não muda. Porque o primeiro passo é mudar a cabeça. E aí você vai lidar com problemas, né? Como tu falou. E você também está tentando fazer na tua casa, que eu sei, né? E é isso. Os problemas principais de quem está dentro do sistema. Está tentando fazer isso ao mesmo tempo, dentro do sistema que eu digo é trabalhando, 8 horas por dia. Eu reduzi bastante isso para conseguir fazer isso, né? Mas você tem que romper a barreira do tempo. Você tem pouco tempo para isso, tem regras para se fazer. O espaço, que ninguém tem mais tanto espaço. Eu tenho até muitos, comparado com muitas moradias aqui na urbana. Criar novos hábitos total, né? Assim, relacionado a isso. Criar novos hábitos. Que é isso? Tá, velho. Espaço, tempo e solo. Porque hoje quase ninguém tem mais solo. Falou em apartamento, cadê o solo? E aí são 3 grandes desafios. Só que a permacultura, a agroecologia tem ferramentas para isso. Agora, você tem que estar disposto também a demandar tempo para isso, obviamente, se organizar e criar habilidades. Basicamente é isso, né, que eu vejo. E a Évila comentando, eu acho, sobre a casa do Hugo, né? Que a casa dele era 2/3 da sua. E ele já tinha, né? Várias coisas. A Évila conheceu realmente a casa do Hugo, né? Na época do calabouço lá. Gente, acho que eu respondi aqui. Lúcio, Rafa. Que tá dando umas travadinhas aqui, mas tá dando para escutar direito? Tá, sim. Tá. Pois bem, fazer aqui uma provocação, né? Assim, assim, quando a gente tem o conceito de agricultura urbana, né? E existe várias iniciativas interessantes, né, na permacultura que vai trazer também para esse lado urbano. Ao mesmo tempo, a cidade, e a gente está aqui falando como criar soluções habitáveis para a cidade, aliás, uma cidade mais habitável, a gente poderia pensar o que é a cidade, né? O que caracteriza a cidade. E penso que tem muito a ver com a distância justamente da produção do próprio alimento e do tratamento do próprio lixo, que é o contrário do que a gente está trabalhando aqui. A gente não estaria meio que destruindo a cidade para surgir outra coisa, então também, de certa forma, a gente estaria destruindo essas categorias, né, de urbano para criar um novo espaço, né? Penso que algumas frases, né, que trazem isso, né, como embaixo do cimento está o seu alimento, né? Será que não seria seria também um ato de destruir o que foi criado, né, como estrutura urbana que tem uma concepção de bem-estar distante de uma concepção ecológica, de uma concepção, inclusive, de bem viver, né? Como é que você enxerga isso, né, como dentro das suas práticas, né? A cidade, o que ela se constrói, não sei se você já tem experiências no campo, no espaço rural, como é que você vê essas categorias? Eu estiquei um pouquinho a baladeira, né? Trouxe para outro campo, né? Assim. Enfim, eu não tenho tanta teoria quanto a isso, não. Minha coisa é mais prática, né? Mas sendo bem direto, assim, eu acho que esse modelo de cidade imposto por esse sistema que evoluiu dentro desse sistema desde lá, né, da urbanização, desde o começo do mercantilismo, eu acho que está claro, e essa pandemia deixa muito claro que sabotou, não dá mais, né? Ele adoece, ele faz mal, né? E esse modelo de cidade representa exatamente esse modelo de consumo. A cidade de hoje é uma cidade que só consome, né? E o que eu proponho a fazer e a estudar, no caso aqui em casa, no quintal vivo, eu não entenda estranho, né? Eu não estou muito preocupado com a cidade, não. Acho que o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo vai ter consequências na cidade depois, mas minha preocupação maior e meu objeto de transformar é a habitação, é cada modo. Porque o problema, para mim, de todo esse sistema, né, da cidade ser só um local onde só se consome e nada que se produz, ou quase nada, e nada que se decompõe, diferente da natureza, onde tudo acontece num lugar só, né?
está exatamente em cada núcleo familiar, em cada indivíduo, porque isso é o único poder que a gente tem, é o consumo. Isso é a minha visão mesmo, pessoal, né? E aí, se a gente conseguir transformar o módulo de familiar, a unidade de cada casa, eu acho que isso, obviamente, trabalho de formiguinha, há uma tendência que isso extravase a sua casa. Por exemplo, aqui em casa, eu já recebo, antes da pandemia, obviamente, lixo de mais de uma família. A minha irmã trazia para cá o lixo orgânico dela para alimentar minhas galinhas. Então, eu já estava com ideia de começar a receber o lixo do orgânico do mercadinho aqui próximo e ampliar o galinheiro para isso, obviamente, mas a pandemia viabilizou esses projetos por enquanto. Mas eu acho que é isso, eu acho que o meu trabalho, assim, vai refletir na cidade, obviamente, e vai ressignificar essa cidade. E aí eu acho que entra no que tu falou, né? Esse modelo de cidade que só consome, ela está fadada a se autodestruir e destruir o planeta, porque é esse modelo de cidade que gera o problema do campo. Um local com 8 milhões, como São Paulo, de pessoas que só consomem, necessita de não sei quantos milhões de hectares, lá não sei aonde, para produzir para essa ruma de gente, né? Não estou dizendo que cada casa vai produzir tudo aquilo que precisa, isso é impossível, é óbvio, não sou alucinado de achar isso. Mas eu acho que cada um pode contribuir um pouco, entendeu? O pouco que produz vai aumentar a biodiversidade das moradias, seja um apartamento, seja uma casa. Se cada um decompor o seu lixo, isso sim é possível. O seu lixo orgânico, toda casa dá para decompor. Basta querer. Tecnologias muito simples, tá? Imagine o impacto que isso não vai ter no lixão. É enorme, entendeu? E a biodiversidade que vai gerar, que você vai ter adubo você planta qualquer planta. Se for alimentícia, se der, se tiver sol, show. Mas se não tiver sol, você vai plantar plantas ornamentais e, obviamente, você está trazendo incorporação de CO2 da atmosfera e uma série de outros ganhos, né? Independentemente de ser diretamente a comida. É isso que eu penso, mas o meu foco de trabalho mesmo é mais transformar os hábitos e fazer uma casa funcionar aí na tua praia, mais ecologicamente. Né? E aí, o meu Rafa? modelo de arquitetura... Fala, Rafa. Não, pois era, na verdade era só complementar, né? Como a gente vive num sistema que ele é muito linear, e não, então todos os processos, eles são feitos um atrás do outro, e que, na verdade, é o que você faz nessa casa, tornar esses processos circulares como ocorre, de fato, na natureza, né? E a gente tem muito, inclusive, esse paradigma de que tudo é feito linearmente, é tanto que eu estava lendo algo que era... sobre essa linearidade, né? Se você olhar na sua casa, você vai ver muitas linhas retas, e elas vão ser infinitas, você começa a contar. Enquanto, por exemplo, você vai na Ecovilas, as casas, elas são muito arredondadas, né? Então, assim, até mesmo formatos geométricos, eles começam a aparecer também a partir disso. E eu achei muito legal, assim, as Ecovilas e tudo, e como tudo vai chegando nessa espiral, né? E faz sentido, né? Porque a gente constrói as coisas quadradas em espaço quadrado para caber mais coisa. Esse é o objetivo de ser quadrado, não é outro não, né? É para caber mais no menor espaço possível. Você pega onde tinha uma casa que tinha um quintal, que tinha um bocado de coisa, você constrói uma kitnet com 10 apartamentos de 40 metros quadrados, dizendo que a pessoa vai morar ali. Ela vai morar, ela vai descansar. Ali é pouso, não é casa. E aí entra o que o Lúcio estava falando, assim, isso vai destruindo a estrutura de uma cidade. A cidade vira um canto só de consumo. Quem mora aí não tem outra possibilidade senão deitar e dormir. Se ela quiser, nesse tipo de espaço, produzir alguma coisa, vai ser muito mais complexo. A cidade não é pensada para isso. E aí entra o que eu estava falando. Se a gente conseguir mudar essa mentalidade, mostrar que é possível, e mostrar que isso traz uma série de benefícios, vai comer do seu quintal, tudo. Não. Né? Você vai produzir parte daquilo que você consome, você vai dar conta do seu lixo e você vai ter um ambiente muito mais agradável de se viver. Isso, para mim, é o mais importante, né? A qualidade de vida que gera. A casa deixa de ser um canto só de descanso. A casa passa a ser um canto de produção, um canto de descanso, um canto de decomposição, um canto que pode gerar renda, um local. Então, assim como a natureza, a tua casa passa a ter mais de uma função, como os nichos ecológicos, né? Cada nicho com várias funções, não uma só função, como coloca a gente, né? E a gente também, dentro desse sistema, tem que assumir uma série de outras funções também. Né? Só voltando, Lúcio, era mais ou menos isso que deu certo aí? Não, mas não era para responder, não. Essas coisas não responde, não. A gente só passeia. Não, mas é isso mesmo, assim, né? Você
você trouxe muitos elementos, né, que a gente pode, que tem muito a ver, né, quando você traz, engatando com outras coisas, né, antes de começar aqui, eu estava pesquisando um pouco sobre o consumo de, o lixo, né, que aí a ciência não vai chamar de lixo, né, chama de resíduos sólidos, né, mas assim, a gente tem como lixo. Tem um relatório interessante, que é o panorama do lixo, dos resíduos sólidos no Brasil, e em 2012 traz que 51% do lixo diário das pessoas, por pessoa, é de matéria orgânica. Então, poxa, mais da metade do lixo é um lixo que é vida, né? Assim, são coisas que podem ser compostados, né? É claro que existe diferenças, né? Diferentes qualidades de lixo orgânico também, mas a gente vê que é possível criar estratégias para isso, né? E assim, refletindo sobre essa questão do pouco espaço que as pessoas têm, eu não sei se já era para passar a bola, né? Mas só questionar um pouquinho. Que um caminho que eu pensei é que são as organizações das pessoas na rua, sabe? Você se organizar com as pessoas que estão perto. Você falou que ia recebendo o lixo orgânico da galinha, do supermercado, né? Que tem aí do seu lado, né? Que eu vi. E tem outras conexões você conseguiu fazer com sua vizinhança? Como é que é isso? Assim, você conseguiu fazer algumas conexões com as pessoas que estão literalmente do seu lado, assim, na vizinhança? E, Rafa, só para adicionar, a Eva está perguntando, puxando esse gatilho aí do Lúcio, como é que se adapta nesse tempo de pandemia? E aí, duas perguntinhas. Vamos lá. Enfim. Primeiro, né, com relação à vizinhança, cara, pouco, até porque, assim, como eu faço muita coisa, né, mais até do que eu acho que eu deveria, digamos assim, que eu dou aula. Estou na faculdade de agronomia, que você sabe que demanda um tempozinho até grande. Eu faço 4, 5 disciplinas, tá? Dou aula 2 manhãs inteiras, tenho, sei lá, 9, 10 turmas. E também toco o quintal, então eu tenho pouco tempo de interação, né? Não tenho tanto tempo para interagir com os vizinhos, e alguns são mais reclusos, a galera se conhece mais antiga, e eu cheguei depois, estou há 3 anos e pouco nessa casa, então converso com um ou outro, mas a galera é um pouco mais fechada, e eu ainda estava, nesse período de 3 anos, eu peguei uma casa que não tinha nada, né? Era só concreto e uma goiabeira no meio. E aí eu praticamente sozinho, uma galera me deu uma força, Paquito, os amigos da faculdade, uma galera chegou junto, Lucas Lopes, Lucas Fernando, uma galera chegou aqui, o Lissandro, da agronomia, e me deu uma força para poder ir me ajudando a montar os elementos aqui de casa. Mas demanda tempo. Para eu começar a receber lixo da galera e receber outras coisas e começar a vender moda, eu tinha que complementar e fechar pelo menos o sistema básico, que é o que eu tenho hoje aqui em casa. E quando eu ia começar a fazer essas interações para começar a chamar a galera, inclusive o mercadinho do lado, veio a pandemia, né? Que aí me dificultou um pouco isso. Não adiantava eu ir querer pegar a lista da galera se eu não tinha galinha, porque eu tinha só uma galinha por enquanto aqui em casa. Porque uma galinha come o lixo de 3 pessoas. E aqui só sou eu e a Luciana, né? Minha companheira e tal, então não tinha tanto. E aí eu comecei a receber, e aí coloquei mais galinha e tal, e aí veio a pandemia. É isso. Então, ainda não estou no ponto que eu quero. Quando isso passar, aí sim, eu pretendo dar um gás maior nesse sentido, sabe? Tentar começar a pegar o sistema aqui de casa e fazer, mas muito mais com a ideia de que a galera conheça e veja que é possível. Cara, dá para fazer, porque tem casas aqui, inclusive, maiores que a minha. Mas a galera mais antiga, que às vezes é mais fechada, que aí me chama de doido porque eu tenho um galinheiro em casa, acha que galinheiro fede, e aí você tem que desconstruir todo esse imaginário que é construído para poder afastar as pessoas de coisas que te emancipam, né? E aí você tem que ir todo cheio de dedo, a galera acha que planta é mato, que planta suja. Meu vizinho reclama quando o meu maracujá começa a subir lá, teve um que tinha um pé de abóbora, começou a dar uma abóbora lá, ele reclamou porque estava indo a abóbora para a casa dele, e aquilo era um absurdo. Eu falei, mas você pode pegar, né? Não, vai sujar aqui, tá bom, então eu tiro.
Então, são algumas coisas, algumas barreiras, como eu disse, se foi difícil para mim romper, imagina o vizinho, né? Que olha para um pé de abóbora e tá, esse matagal aqui vai invadir minha casa e vai me expulsar de casa. Eu acho que é isso que a galera pensa. Mas quando começou a dar uma ruma de tomate, e aí aparecia bem na frente da minha casa um monte de tomate, aí ele passou, rapaz, que tomate bonito, tá vendendo? Eu, não, tô não. Mas você quer? Aí eu peguei, tirei 2 caixas de tomate cereja e dei para ele. Aí já começou a desarmar, que legal, aí começou a perguntar. Mas aí a pandemia veio, né? Mas a ideia é isso, é tentar conectar pessoas e mostrar que é possível. Porque também não adianta só eu fazer o que eu faço aqui. Eu acho que esse é transformar mesmo a cabeça das pessoas e transformar cada moradia, seja um apartamento ou uma casa um pouco maior. E isso vai ter dimensões diferentes, impactos diferentes, obviamente. Um apartamento não vai dificilmente ter tomate, só se tiver uma varanda com muito sol. Mas é possível em vaso, já tive em vaso aqui em casa, né? Em vaso pequeno, tal. Agora, se muita gente começar a ter, o próprio sistema se adapta e vai começar a pensar casas que tornem isso possível. E aí vai voltar um pouco para aquela conversa lá do começo. A cidade vai ter que se adaptar a isso. A cidade vai precisar ser repensada porque o interesse nosso. Então, nesse sistema, nossa única arma é o consumo. Se a gente quiser consumir diferente... Oi. E aí, como é que a gente poderia fazer essa adaptação nesse tempo de pandemia? Como é que seria possível? Amigo, vai depender muito dos materiais que você tem, né? Eu acho que, com certeza, acho que a época de pandemia, agora que a gente está meio que recluso em casa e com um pouco mais de tempo, né? Eu acho que dá para a gente começar a ler. Primeiro, se informar das possibilidades, começar a observar, principalmente na sua casa, quanto de sol tem em cada parede, porque eu quero ter plantas que consomem, que precisam de sol. Não adianta, gente. Comida precisa de sol. Planta ornamental, não. Planta em casa, todo mundo deve ter. Quanto mais planta, melhor e mais agradável vai ser seu ambiente. Agora, eu quero ter comida. Se não tiver sol, não vai estar. E a gente também não pode mudar isso, né? Eu acho que nesse período de, vamos lá, depende dos materiais que você tem. 2 coisas que são possíveis. Primeiro, observar, analisar quanto de sol você tem, que paredes pegam sol, o que você está disposto em que locais você está disposto a ter planta. Esse é o primeiro passo, né? Começar a dar uma lida sobre as plantas que você mais gosta, porque planta é cuidar, é observar. Você não vai dar uma receita de bolo, né? Você vai testar e ver que planta vai se adaptar. O que dá aqui em casa, às vezes, não dá na casa da pessoa. Tem vento que atrapalha, se tiver muito vento, é um fator que atrapalha. E aí, o que é que você vai ter que fazer? Acho que o primeiro passo é isso, vai dando uma estudada, vai dando uma lida sobre o que você vai ter de possibilidades para aquele teu espaço, e olhar sol, olhar essas possibilidades, e aí depois disso, ver o que é que você tem. Eu tenho potes disso, eu tenho vasos, eu tenho terra, não tenho terra. Então, são muitas variáveis, né? E outra coisa que é muito possível é começar a compostar. Isso qualquer casa, gente. Apartamento dá para fazer compostagem. Aí, uma vez, a gente estava até com o Hugo, uma oficina que o Hugo estava dando, né? É uma coisa que o Hugo Teófilo sempre relata. Quem quiser seguir, gente, o Hugo Teófilo, ele tem um Instagram massa, que é Hugo Teófilo, né? Ele relata, hoje ele mora num sítio muito massa, produz muita coisa e tal. E aí, uma das oficinas que ele até deu a oficina aqui no quintal, e na casa dele lá, ele deu na oficina, terminou a oficina de compostagem todinha, a moça perguntou assim, Hugo, e aí, o que é que eu faço depois com esse composto? Aí você vê qual é o grau da pessoa, ela está indo por moda, sei lá, acha que vou compostar, mas para que isso, né? O que é que eu faço com adubo? Aí é complicado, óbvio, você vai ter que plantar. E aí você começa resolvendo aquele primeiro problema que é terra. Quem não tem terra vai ter que criar no apartamento, vai ter que criar na sua casa, né? E aí tem um monte de site, amiga, fácil de você encontrar na internet, porque para explicar aqui é difícil, né? Você pode pesquisar lá, kits de compostagem doméstica, tem dúzias de sites, vários modelos, tá? Quem quiser depois entrar comigo em contato lá no Instagram do Quintal, a gente pode conversar um pouco sobre, mas não é algo complicado de se fazer, é muito erro e acerto, não existe receita de bolo, e não existe uma coisa que você bote lá, 3 dias, 30 dias depois está pronto, você vai ter que observar, testar, botar a mão, e aí eu acho que o que dá para fazer mais fácil é isso, dar uma analisada no teu espaço, produzir solo com compostagem, se tiver vaso e solo, começa a testar de plantar, a semente que vem no tomate que tu compra, no pimentão que tu compra, tentar pegar o manjericão que tu compra e fazer as estaquinhas e plantar, tem muitas possibilidades, acho que quem está curioso e quer fazer, corre atrás. Se isso é um problema para você, eu costumo muito dizer isso, né? O que me moveu e moveu outros amigos é muito aquilo que te angustia.
Se está te angustiando, você vai querer até que aquilo seja resolvido. Se você quer ter planta, amigo, tá afim, quer acabar com, quer ter manjericão fresco, na hora que você quiser, você vai correr atrás da habilidade para isso, né? É por aí. Eu acho que o que dá muito possível agora, que eu vejo mais fácil é isso, né? Porque até semente está difícil, né, de conseguir, para quem não conhece os canais e tal. Não sei. Tu tá passando Com por isso certeza. agora. Rafa, Fala, Paquito. é, com certeza, assim, tipo, da semente, eu Pois também é. tô aqui fazendo minha composteirazinha aqui, assim. Aí semente é só com o que vem da Exato. própria fruta, né, assim. Aí eu já lanço, assim, tipo, partindo desse princípio, assim, tipo, é toda semente de todo. Eu vou falar de uma pergunta bem leiga, assim, nesse sentido, né? Mais para abrir esse mundo. Toda semente, toda fruta que a gente compra, a gente consegue plantar. Mas, além disso, assim, tipo, eu queria só fazer um adendo à tua fala, assim, que estava falando sobre o que incomoda, né? E a própria pandemia em si. Quando a gente pensa na pandemia, a gente está vendo vários movimentos de tentar trazer qualidade de vida a quem já era dificultoso ter essa qualidade de vida, já era uma pessoa completamente deixada ao invisível, tá ligado? Assim, e hoje em dia, com essa pandemia, só piorou a situação, né? Então, a gente está falando sobre alimentação, a gente está falando sobre saneamento também, né? Porque a gente está falando de lixo. Aí além dessa parte, assim, das frutas e tudo isso, né? Ou, do falar um pouco mais, assim, tipo, das frutas em gerais, todas a gente consegue plantar. Eu queria que tu só mostrasse, assim, falasse por cima, aprofundasse, na verdade, que tu falou por cima, que na tua casa aí já tem uma diversidade maior, mas falar quais são as frutas que tem aí, só para dar um exemplo, assim, de como pode ser diverso, de como pode quantidade de coisas que você pode ter dentro de um quintal, tá ligado? Assim, porque às vezes eu vejo que acaba ficando invisível para os outros, e aí vem aquela que tu falou que o pessoal acha que é impossível porque fica invisível. A gente não sabe o que é, o tamanho de quintal pode plantar quanto, a gente não tem noção disso, a gente não sabe qual é o tamanho das plantas, a gente não sabe o tamanho das coisas. Aí, para deixar logo a bola para ti aí, assim, tipo, fala um pouco mais sobre isso, assim. É o quanto dá para plantar, é o quanto da doidice deixar, porque tu sai plantando todo canto, né? Aqui em casa tu sabe, eu saio plantando todo canto, né? Até acabar a parede e céu e luz, a gente vai plantando. Então aí depende de você, né? Mas é isso. Mas é legal, assim, tu perguntar, porque é isso. Às vezes a gente fala, né? Até teve uma oficina aqui que a gente estava falando. Aqui em casa hoje eu tenho muito pouco problema com praga. Aparece, eventualmente, uma ou outra lesãozinha numa planta, que o termo técnico é planta. Eu hoje não tenho quase nada e de fato, não uso praticamente mais nada para controlar. A coisa está meio que entrando naquele luzinho. Aparece lagarta, depois aparece quem parasitóides lá que come a lagarta, isso eu consegui registrar já. Aparece cochonilha, mas vem joaninha. E a complexidade do sistema, que vem aumentando no decorrer desses 3 anos e meio aí que eu venho inserindo mais planta, peixe, abelha e um monte de doideira, a coisa vai estar começando a ficar mais fácil, porque a natureza está começando a trabalhar mais do que eu, digamos assim. E aí, falando de biodiversidade, uma vez dando uma oficina aqui no quintal, aí a gente falou exatamente sobre isso, né? Que quanto maior a biodiversidade, mais equilibrado o sistema, mais forte ele vai ser e melhor vai ser dele funcionar. Aí ela, mas na minha casa eu tenho bastante planta. Aí o Hugo, era uma oficina minha do Hugo, o Hugo perguntou, cara, e quantas plantas tem na tua casa assim? Ah, deve ter de espécies diferentes? Deve ter umas 15. E a casa dela, o quintal dela é 2 vezes o meu. Meu quintal é 6 por 8. É essa a dimensão do quintal para quem quer medir, assim. Não é algo enorme, não. 6 de largura por 8 de comprimento, né? Com uma goiabeira enorme no meio. Eu uso basicamente as bordas, né? As paredes e as bordas do quintal para plantar outras coisas. Enfim, aí o Hugo falou, e Rafael, aqui nesse espaço, tu tem quantas? Aí eu falei, pai, eu parei de contar quando tinha 150 espécies de planta diferente. Aí eu acho que dá para ter uma dimensão da biodiversidade que tem, que não é sempre a mesma, né? Porque eu colho alface, depois eu boto alface menos, que eu planto pouco. É complicado aqui, mas eu tiro uma rúcula, boto tomate, tiro tomate, boto isso. Então, assim, a coisa vai... tem muita coisa. Então, hoje eu tenho muita coisa em planta, tenho de frutífera, inclusive está florindo, vai dar amora.
já está crescendo as cajaranas em vaso, ela deve ter 1,5 m de tamanho, a cajarana, já tem umas 15 cajaranas, estão mais ou menos com 1 centímetro já elas. Então, amora, cajarana, a ata e a graviola estão pequenas ainda, mamão, goiaba, isso no quintal, né? Deixa eu ver o que mais. Pitanga, tem acerola, que estão pequenininhas ainda, estão crescendo, daqui a um ano acho que vai estar dando. De frutífera é isso, fora um monte de ornamental que a gente não pode excluir do fator, né? Quero ter só planta de comida. Planta de comida, gente, ela demanda muito nutriente, ela demanda muito sol, nem sempre dá para ter. E para você ter uma biodiversidade maior, é importante ter também as ornamentais, né? Para poder aumentar essa biodiversidade. Aí tem uma porrada de ornamental, muita mesmo, e tem muita hortaliça, tá? E eu tô testando umas doideiras também, como plantar sorgo em vaso, tô com um monte de sorgo, dando sorgo, arroz em vaso. O objetivo é dar semente para colocar para as galinhas e dar biomassa que eu uso nos canteiros, né, como adubo verde. Também tem as ervas todinhas, manjericão, alecrim, tomilho, orégano, sei lá, pimentão, tomate, bucha vegetal, deu muito, tá dando muito. Tem abóbora, vixe, tem muita coisa, cara, muita coisa. Nesse espaço, tô falando só desse espaço, de trás, do quintal. É isso, né? E a segunda pergunta que tu me fizeste... Gente, só compartilhando aqui uma imagem que o Lúcio enviou, que é a cara do teu vizinho, Rafa. É uma vergonha. Não, a casa do meu vizinho, esse que reclama das plantas, né? É exatamente igual a minha. Era uma casa só que foi partida no meio, se liga? E aí, o que é o meu quintal, extremamente verde, com a temperatura baixa, bem agradável, mais úmido, né? O dele é todo acimentado e ele cobriu tudo. Tem 2 quartos e um deck. Tem um quarto e um deck exatamente na mesma área que é o meu quintal. Né? Extremamente quente, não tem nada de solo. Aí você vê, é bem parecido com isso mesmo que tá aí. Né? A imagem é bem essa mesmo. Meu sonho é que fique assim, a minha. Não tá ainda, não. Vai dar certo, vai ficar. Rafa, deixa eu te falar aqui. Aí eu vou voltar àquela pergunta lá sobre as sementes, mas eu já vou voltar ela com um acrescento, assim. Por quê? Porque a Evelyn tá falando aqui, né? Como que a gente se adaptou? Aí eu vou falar que na minha parte, a minha adaptação foi pegando folha e terra que eu não tinha, né? Eu peguei do meio da rua, mesmo assim, folha e terra, e comecei a jogar minhas matérias orgânicas dentro dessa folha e dessa terra. E fui depois jogando as sementes que eu ia pegando das frutas nessas folhas, nessas terras. Aí, volta aquela pergunta, né? Tipo... Não entendo até o nome, né? Semente, assim, tipo... eu tô com pouca terra, eu tô com pouca folha, ou então minha terra não tá muito boa. Tu teria, assim, tipo... Tenta plantar tal coisa, tenta plantar arroz, tu falou aí que o arroz ele serve como adubo verde, né? O arroz a gente utiliza não tenta arroz não, pelo amor de Deus. Não tenta arroz não. Enfim, mas joga aí o que é que... Joga arroz assim, é coisa de doido. Tá começando adaptando, sim. E aí tá começando adaptando. Qual seria, assim, rolê? De tudo, né? Cara, vamos lá. Então, assim, é o seguinte, o que é que eu sugiro, tá? Primeiro, nesse momento de pandemia, vai testando tudo, gente. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Lembra que a semente da fruta lá é uma coisa viva, ela não está morta, não. Né? Então, assim, vai germinar alguma coisa, você observa, umas vão morrer, outras não. E as que ficarem vivas são as que estão dando certo. Eu acho que o primeiro passo é esse mesmo. E, assim, informação não falta na internet para ver, tipo, como é que eu faço uma compostagem simples e fácil, galera. Corre atrás. E, assim, Paquito, com relação à semente, frutas, cara, até rola. Mamão é mais fácil, mas mamão vai virar um pé enorme e não vai dar um apartamento, como é teu caso, por exemplo, tá? Mas frutífera é isso, ela precisa de mais espaço, que tu não vai ter aí. E uma frutífera de semente, ela vai demorar, bicho, dependendo da frutífera, até 7, 10 anos para dar fruto. E tem delas que precisam de 2 abacate, tem que ter 2 abacateiros, são 2 árvores. Não é uma sugestão para apartamento, por exemplo, né? E, obviamente, quem quer ter mais rápido isso vai ter que ir atrás de muda, que também não dá para ser feito agora, nessa pandemia. Eu acho que tentar sementes de fruta, eu acho que é aprendizado, rola. Você vê onde é que germina, como é que fica melhor. Mas eu acho que a alternativa melhor é correr para hortaliça,
Para verduras, que eu acho que é mais fácil. Tomate rola bastante, pimentão rola bastante, tá? Descascou ali, você plantar direto tomate, vai nascer, velho, vai terminar. Pode colocar no potinho, cortar uma rodela de tomate e bota ela deitada no solo. E cobre com um pouquinho de folha seca em cima. Vai germinar várias tomatinhas, depois você só faz desbastar e ficar uma ou duas. E Rafa, aqui ó, a Sandra Lúcia está perguntando se existe algum projeto que amplie essa ideia da agricultura urbana em Fortaleza, expandir na prática os quintais e utilizar os espaços públicos para o cultivo de variadas plantinhas. Não sei se você ou o Lúcio sabem responder essa questão. Eu acho que Viva a Cidade, né? A ideia dele é essa. Não, assim, é uma das também, tá? Mas eu sei que tem um projeto, né, que é Fortaleza 2050, se eu não me engano, é isso? Ou é 2040? Eu acho que é 2050. É 2040, que tem 2040. Um eixo agricultura urbana. Tem, que inclusive o professor Esmeralda da UFC foi sondado, até conversou comigo. Tem alguns planejamentos nesse aspecto para a utilização de espaços públicos. Inclusive, já tem algumas hortas sendo construídas que são funcionais, né? Mas não é muito, de novo, a minha perspectiva de trabalho, né? Não que eu acho que isso é inválido, pelo contrário, eu acho que acrescenta. Eu só não consigo dar conta de tudo, assim. Eu acho que é mais transformador, eu acho que só é mais transformador partir do indivíduo, da casa. Eu acho que isso muda a cabeça das pessoas e, consequentemente, não impede que a pessoa faça isso na sua casa e faça também fora, até porque na sua casa, vamos supor, a casa do Paquito, talvez a do Lúcio, que eu não conheço, não vai lá produzir, talvez, muita coisa. Mas dá para produzir alguma coisa. Eu acho que a mudança de perspectiva está em cada moradia. Isso é a minha visão. E se transformando depois do todo, né? Mas é isso. Assim. Não, só para contribuir, tinha uma OSC que ela tinha um eixo que ela fazia hortas urbanas em escolas, principalmente, mas no que acabou, mas ainda continua esse grupo no WhatsApp, em que às vezes as pessoas se reúnem para fazer alguma intervenção urbana, e existe outra OSC que ela mesma já produz isso com os... Ai, meu Deus, não são com os presidiários, mas tem outro nomezinho, para quem sai, mas ainda está nessa transição, né? Ela também faz... O egresso do sistema penitenciário. Eu acho que é a galera do céu, não? Quem fazia isso era o Wilton Matos, inclusive. Não sei se está fazendo. Mas elas ainda continuam. A dona... Gente, a memória tá horrível. Mas eles ainda continuam com esse projeto muito bacana, vale muito a pena conhecer. E exatamente, o pessoal do céu, do condomínio espiritual é o Irapuru, né? Pois é, assim, o Wilton eu conheço, por exemplo, a bananeira que eu tenho aqui em casa, eu peguei a muda com o Wilton Matos, ele que me deu lá na casa dele, é outro doido, com certeza. Talvez valha até a pena a gente conversar com ele aqui também, né? Mas conheci lá através do Teófilo e tal, ele também era do projeto lá de plantar árvore na cidade e tal, é um cara muito envolvido com essas práticas também, tá? Pois é. Rafael, assim... Oi. Não, termina que tu ia falar, depois eu faço uma intervenção. Não, pois é, e aí com relação a... E, de certa forma, o Quintal Vivo, o meu projeto, também se propõe a isso, não de fazer, né? E não de espaços públicos, mas de tentar mostrar através de oficinas e de práticas que eu faço aqui em casa. Antes da pandemia, a gente já fazia algumas oficinas, o próprio Hugo também faz no sítio dele, oficinas simples e de baixo custo, e às vezes até, se for em algum lugar, dar essa oficina até gratuita, depende da condição do local, para disseminar essas ideias e mostrar as possibilidades que tem para isso. Então, também é uma das propostas do Quintal Vivo, né? Disseminar um pouco e mostrar que é possível, através de oficinas fáceis, rápidas, e com técnicas baseadas em permacultura. Mais ou menos isso. A Rafa saiu? Acho que ela foi logo. Eu acho que caiu para ela, talvez. Mas enquanto ela não retorna, Rafael Mota, né? Porque tem muito Rafa aqui. Falando sobre esses canais, né, de formação de sementes e, enfim, de insumos, né, para essas iniciativas, sabendo que talvez tenha muita gente de Fortaleza aqui, você teria alguns para recomendar, sim, sabe? Porque... Cara,
Quais são esses espaços, né, de insumo, né, que para quem está começando vai precisar de terra, né, às vezes, né, você vai plantar em vaso, não tem terra, vou tirar terra de onde e tal, assim, é claro que tem a opção de você pegar uma terra de um parque, né, ou cavar um buraco, fazer alguma coisa, né, mas tem, exato. Quais são os espaços de insumos também, assim, de canais que você já utilizou? Cara, assim, só para contextualizar, né, o tipo de agricultura que eu proponho, porque modelo de agricultura urbana tem vários, desde as mais tecnificadas possíveis, né, indoor, cheio de luz LED, e eu não sou contra nenhuma delas, só acho que algumas transformam mais o meio urbano, outras transformam menos, no sentido de transformar para um meio mais ecológico, que a gente falou lá no começo, tá? Mas para mim, o que a cidade conseguir produzir, trazer agricultura, já vai ser válido, né? Essas estão tecnificadas, eu gosto menos. Então, assim, mas o tipo de agricultura que eu tento trabalhar é a agricultura de processos e não de insumos. Então, assim, eu evito ao máximo qualquer tipo de insumo externo. Dentro do que dentro do que eu faço aqui, então, quando eu preciso de terra, hoje eu consigo cavar ali e tirar um pouco, mas eu praticamente não uso mais terra. O solo que eu uso é o humus que eu produzo, que vem através do piso do galinheiro, que foi formado, aí sim, o que é insumo para mim? O que é que vem de fora ainda? Serragem, que nesse momento está difícil para mim, porque eu pegava nas madeireiras aqui perto, né? Comprava ou pegava, depende da madeireira. E aí, para mim, é um insumo que fica difícil de conseguir, eu não tenho material, eu não tenho folha seca suficiente para isso ainda, por isso que eu estou tentando plantar, né? Bastante. Aí é que entra o sorgo, entendeu, Paquito? É que entra o arroz, tentando formar palhada para substituir isso. Agora, um apartamento vai precisar. E aí eu sugiro conseguir folha seca mesmo nos parques, na rua, nas podas de calçada, galera deixa um monte de folha seca lá, consegue catar. E o solo em si é compostagem, cara. Você pode plantar direto nela, sem problema nenhum, tá? Agora, não tenho nada, quero começar agora. Qualquer casa de agricultura. Agora, eu sugiro pegar ou humus de minhoca ou bioadubo. Tem várias casas aí que estão abertas, alguns até supermercado hoje já tem para vender, né? Que tá meio que modinha, né? Plantinha e hortinha em casa. Mas, assim, o que eu faço aqui em casa, o que eu tento modelar é uma agricultura de processo. Quanto menos insumo externo, melhor, entendeu? Isso, agora, dois insumos que eu não consigo fugir muito. Para mim ainda, serragem, eu não consigo. E é difícil, porque a quantidade de piso de galinheiro que eu tenho hoje é grande, então eu preciso de uma quantidade grande de serragem para tratar o piso do galinheiro e ter carbono suficiente para isso. E outra é semente. Semente é algo difícil de você realmente ter, ainda mais para pequeno espaço. E é uma coisa que ainda é necessário. E aí, semente, eu tinha muita reserva ainda, que eu comprei nessa pandemia, mas vai acabar daqui a pouco. Mas tem um site, o site da Isla, ela tem uma linha de semente, num preço bem tranquilo. Tem também, eu acho que outras linhas de semente, estou falando da Isla, porque é uma que eu já, não é que não é propaganda não, que eu nem ganho nada por isso, né? Mas, porque é um canal específico, mas... Não, com certeza, compartilhar os nossos aí. É interessante, Rafa, até para... Não, é só mais uma reflexão para a gente até refletir. Será que a gente conhece de verdade o nosso território, né? Assim, onde eu posso conseguir os insumos, mas o que de fato tem no nosso território, assim, onde é que eu conheço, onde é que eu consigo? Então fica a reflexão, porque normalmente a gente não conhece, assim, muito, fica mais na nossa casa, faz trajetos muito específicos e não vê o geral também, né? E principalmente, Rafa, porque a maioria das pessoas não se preocupa em olhar para uma casa de agricultura, porque acha que casa de agricultura não é feito para a cidade, né? É feito para fora da cidade, né? E acaba comprando cimentinho em supermercado, que são normalmente velhas, muitas vezes não germinam, porque cimentinho é um embrião, está vivo. É uma coisa que ninguém lembra disso, né? É uma estrutura viva, que está respirando, tudo direitinho. Então, se ela ficar muito tempo na prateleira, uma hora ela morre, ela tem validade. Ela fica velha, se ela pegar sol e esquentar, ela vai morrer. E aí, é difícil você, às vezes, pegar a semente do supermercado e você vai plantar e ela está inviabilizada, né? Já morreu. E a galera acha, pô, não consigo, tudo que eu planto morre. Mas pode ser que a semente esteja ruim. Então, semente é algo que é difícil se livrar, tá, Rafa? Assim, porque não tem como. É difícil você produzir. De tomate, pimentão, você pode plantar do que você compra. Berinjela, não dá, porque berinjela você come o fruto verde, né? E a semente não está madura ainda, então ela não está viva, ela não está pronta para germinar.
Então não adianta, né? Se você quer berinjela, já tem que é berinjela. Berinjela, pepino, a gente come verde, né? Então não está no ponto de maturação do fruto, então a semente não está pronta ainda, então não vai germinar, não adianta, tá? E aí você, a não ser que você compra a berinjela, muitas vezes ela não vai nem ficar pronta, porque foi colhida muito verde. E aí você tem que comprar realmente. Mas dá. E depois que você começa a produzir essas hortaliças, você consegue depois usar a semente que você cultivou, né? Guarda a sementinha lá, seca, desidrata direitinho. Tem um monte de tutorial no YouTube para isso e rola demais, né? O Domingos foi, acho que em toda loja de agro, mas tem muitas fechadas agora, né? Eu não sei se aqui em Fortaleza elas estão abertas, as lojas de produtos de agricultura. Algumas. Vocês sabem aí? Algumas, então, poucas. Então, se eu conseguir ligar, pouquíssimas. E, gente, assim, pra gente só ir finalizando, que já são 50 minutos, né? Mais considerações finais, pra gente não se estender muito também. Só com uma consideraçãozinha bem pequenininha sobre o negócio da semente, né? Que eu acho esse debate muito importante de ser colocado, né? Informações, né? Porque quando o Rafael cita a Isla, né? Ela trabalha com sementes orgânicas, né? Normalmente também não estou sendo patrocinado, né? O certo era que não existisse marca de sementes, né? E a gente pudesse simplesmente as sementes serem livres, como são as sementes crioulas, né? Contudo, para o espaço urbano, né? A gente tem essas limitações, né? E ainda há os casos dos alimentos que a gente compra no mercado, que são as sementes. Eu acho que é o nome Sementes Terminator, né? Esqueço qual é a nomenclatura certa, que são sementes que não germinam mesmo, sabe assim? Que tem a ver com a próprio modelo do agronegócio que vai buscar criar alimentos que não estão visando o que você vai plantar, né? E sim. Então, mas assim, sim. Oi? Porque alguns frutos desse, para ser altamente produtivos, são sementes híbridas. E aí, quando é uma semente híbrida, normalmente um fruto híbrido, muitas vezes a semente não é viável. Isso não é proposital para ela não ser viável, não. Ela é proposital para eu ter uma mega produção, entendeu? São plantas mais sensíveis, eles fazem muita vegetantia, e aí para produzir muito, eles fazem esse vigor híbrido. E aí a semente que vem dessa planta, normalmente não é. Mas eu acho que nesse momento é muito teste, erro e acerto, uma hora dá certo, entendeu? Sugestão atrás de é só. Também tem conexão com o próprio modelo, né? Também isso, né? E assim, que as pessoas fiquem atentas, né? Sobre essa dimensão dos transgênicos, das sementes que você tem, algumas sementes que já vêm com produtos químicos ao redor dela. Já peguei semente de coentro que você encontra em casa de agricultura. Que chega, ela tem uma cor diferenciada, né? E tem uma caveirinha no final da embalagem avisando. Então, assim, as pessoas estarem atentas nessas dimensões. Mas vamos finalizando aqui, né? Desculpa aí. Não, tranquila. E só para complementar, tem um documentário muito bom de uma grande produtora, a Monsanto, e entra muito no que a gente está falando, né, da questão das sementes transgênicas e como eles fazem com que o agricultor ele fique dentro desse sistema a partir desse viciamento dessas sementes, que elas só podem nascer com determinado agrotóxico. Então, a partir do momento que você não consegue mais usar esse agrotóxico, o seu solo fica infértil. Então, é bem interessante esse documentário da Monsanto. E fica aí a dica. Principalmente porque a planta é tão sensível que ela precisa de um ambiente totalmente estabilizado. A semente que é produzida para ser muito produtiva, precisa de um ambiente totalmente prontinho, ideal para ela conseguir produzir. E é muito sensível à praga também. Aí precisa de todo um kit tecnológico e de insumos para isso ser viável. Aí é uma planta que é bonita, bem produzida, mas uma planta que não é tão saudável. E a mesma empresa que produz a semente, produz o agrotóxico... Produz o pacote todo, exatamente. Que aí você vende logo tudo de uma vez. Da cadeia, né? Produz o veneno, produz a planta... Baia e aí junto com a Monsanto. Com certeza, com certeza. Eu acho que travou aqui do Rafa. É nesse sentido que o Rafa falou no começo, assim... Produz o remédio
uma travadinha, né? Então, eu acho que o Rafa deu uma travadinha. Sobre a Monsanto tem aquele documentário, né? O Mundo Segundo a Monsanto. Enfim, vamos encerrando, né? É esse mesmo que eu tava falando. Porque acho que eu escutei tu falando o mundo da Monsanto, né? Aí eu perguntei dois. Aí falou mal da Monsanto, ó, puf, começou a travar, olha aí. Corta os dados, Monsanto e Bayer, né? Não pode. Se Bayer é bom. Gente, ixi, assim... rapaz, cortaram mesmo o cabo de internet novo. Complicado, viu? Ainda bem que é só do Rafa. A gente pode sair ileso. Mas, Rafa, Paquito, Lúcia, tem algumas considerações finais? Eu acho que a consideração final, assim, pelo menos que eu acho, muito voltando no sentido da gente entender a importância desse debate, a importância dessa visibilidade, dessa possibilidade da gente estar falando sobre a nossa alimentação, da gente estar falando sobre a nossa nutrição, né? E nutrição e alimentação, mas também da nossa saúde. A gente vê casos aí, por exemplo, que aí a gente falou pouco aqui, mas existe também sobre a medicina verde, né? Que extremamente importante, assim, em alguns momentos, logicamente falando, assim, tipo, antes que venha qualquer tipo de debate, assim, em cima da gente e da fala, ela não substituirá de forma alguma as outras medicinas existentes, mas ela dá um suporte e dá um aparato em vários outros sentidos que a gente não tem hoje em dia. A medicina verde, ela pode dar suprimento para várias outras coisas que pode melhorar a nossa qualidade de vida, né? Assim, tipo, eu já tive a oportunidade de trabalhar um pouco no quintal do Rafa, assim, e lá já existe algumas coisas sobre algumas plantas medicinais, assim, né? E alguns temperos, enfim. A gente está falando sobre uma diversidade gigantesca e possibilidades gigantescas que a gente tem no meio da casa, assim, e que tem no meio da casa, esse é o ponto, que já tem com a gente, que a gente não está utilizando, porque a gente está só consumindo. Um debate desse, acho que vem para esse falar tipo Sem falar de matos que alimentam, né, que são as punks, é uma infinidade, gente. Eu acho que, encerrando também, que esse bate-papo é muito mais para abrir a cabeça e existem possibilidades. Possibilidades apareçam, acho que a gente começar a se abrir para essas outras oportunidades e passar a enxergar que problemas existem, que as casas são feitas para a gente dormir, não viver. Eu acho que a quarentena está mostrando muito isso para a gente, né? Nossas casas são casas que adoecem, não que esse descanso, tem que ligar ar-condicionado, ventilador, fechar tudo porque tem barulho, e não é feito para tornar a gente bem. Como o nome diz do programa, Bichos Doidos, a gente, além de tudo, a gente é principalmente bicho, e bicho grande, que é feito para viver em floresta. E se a gente não tentar melhorar primeiro a nossa casa e mudar a nossa cabeça para que existem possibilidades, depende da gente, primeiro, perceber os reais problemas e ir atrás de habilidades para ir de encontro a esses problemas, né? E tem aí em todo canto soluções, mas se a gente não virar a chave e mostrar que é possível, a gente não sai do canto, né? A gente tem que começar a agir, ao invés de só falar e agir dentro das nossas possibilidades. Aí na quarentena, acho que é uma possibilidade que a gente tem de começar a pesquisar, de botar a mão na massa, pegar a sementinha, jogar onde tiver, tentar fazer uma compostagem mais simples possível, como o Paquito fez. Enfim, e começar a observar e perceber que esse espaço que a gente, essa maneira de viver, onde a gente só trabalha e vende a nossa vida por dinheiro, né? Tempo vira dinheiro, e lá na frente você vai viver, vai ter o quê? O resto da vida para viver, se tudo der certo? Será que isso faz sentido para todo mundo? Acho que é isso que a gente tem que começar a discutir, né? E começar a repensar um mundo também pós-pandemia. Não sei. E partindo, na minha opinião, de começar a repensar hábitos dentro da sua própria casa, do seu próprio consumo. O que é que vai impactar fora? O que é que você pode consumir? Porque para ter a casa aqui, para fazer o que eu faço aqui, ter meu lixo, eu gosto de falar a palavra lixo porque ela impactua, né? Uma das coisas que eu fui chamado de doido é quando a galera pergunta, Rafael, e tua galinha come o quê? Aí eu pego e falo, lixo. Tua galinha come lixo, tu é doido? Né? Porque a palavra lixo, ela incomoda as pessoas, mas é isso, se você pegar o seu lixo orgânico, como ele falou, e é caríssimo, é algo caro, gente, a quantidade de adubo que se compra para produzir aquelas cascas,
É um gasto energético absurdo. A gente simplesmente joga no lixão, que vai virar o quê? Chorume. Aí sim, vira lixo mesmo, que polui, que contamina. E aí, ou então o Hugo veio aqui em casa uma vez para dar uma oficina e trouxe, né, uma abóbora linda para mim aqui. Aí pega aqui, ó, minha merda. Porque lá ele tem uma BET, que é uma bacia de evapotranspiração que recebe as águas negras dele, né, que é a água marrom, cocô e tal. Vai para essa BET, as bananeiras e as outras coisas que ele planta lá absorvem tudo isso e vira comida. E aí ele gosta de falar porque é um impacto interessante também, ó, tá comendo merda. E é isso literalmente, né? Mas não é mais merda porque foi apropriado por um sistema ecológico que consumiu aquilo e virou comida de novo. Eu acho que a ideia é essa, né? Quer virar a chave para isso. E tem várias formas de fazer isso. A minha que eu encontrei foi começar a mudar a minha casa e mostrar que é possível. Mas você pode fazer isso conversando com pessoas, com outros tipos de ações. Eu acho que é isso que cada um aqui está tentando fazer à sua maneira, né? Não tem receita-chave. E é isso. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Não, na verdade é só agradecer, né, por toda a disponibilidade de estar aqui com a gente agora. Foi muito massa, o debate super produtivo, super importante, super fortalecedor, porque muitas pessoas às vezes começam a fazer dentro de casa, mas não continua porque é exatamente chamada de doida, é sempre, mas isso aqui é impossível, isso aqui não vai dar certo. Então, ver que há outras possibilidades, ver que outras pessoas também estão nesse processo é muito importante, né, inclusive para a gente ter representatividade aqui em Fortaleza, né, existe coisa em Fortaleza, porque a gente consome muitas coisas vindas do Sudeste, principalmente. Mas aqui a gente tem muita coisa. Não. Exatamente. Eu tenho vários amigos, o Alexandre, o Wilton, o Hugo, uma galera, tem muito mais gente fazendo também. Então, a Lua são amigos da agronomia. Não, exatamente. Então, é bem esse o intuito do programa. E, gente, eu acho que é isso para a gente ir terminando, né? Já foram 1 hora de conversa, muito massa. Agradecer o Lúcio pela participação e pela parceria, né, do programa Terra Mãe, o Rafa Paquito, do Coletivo Vivacidade também. Calma, você vai falar, não se preocupe não. Tá bom. E agradecer o Rafa Paquito também, do Coletivo Vivacidade, pelas contribuições. E pode finalizar, Lúcio. Vai que é a tua. Pronto, para finalizar aqui, trazer uma poesia que eu fiz quando o Rafael foi lá no programa Terra Mãe. Aí eu fiz um poema que era assim, a política que eu mais apoio, que eu acho que deveria virar política assim, nacional e internacional, que é a política do desasfaltamento. É assim, é que na minha cidade, prefeito não vale nada, não sabe fazer uma calçada que se dure na verdade. Com a pista é a mesma maldade. Mal fez e já tá acabando. É licitando e roubando. Pra resolver a mania, arrancou tudo que havia e foi se desasfaltando. Quando o dia amanheceu, cheiro da terra subia. Sagui dançou de alegria, no chão verde floresceu. Cada esquina apareceu, ao invés de drogazil, farmácia viva se viu. E Joana fez munguzá, pois lá na Francisco Sá só tem roçado de milho. Então, isso aqui é a poesia que o Rafa foi recebido lá no programa Terra Mãe. Massa. E aí é só agradecer aqui ao Coletivo Vivacidade, né? E por ter feito essa parceria. O programa Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica. Então, a gente queria dar um abraço aqui para a professora Inês, que comentou aí, que está aí com a gente vendo aqui, professora que se garante. E também para o Domingos Sávio, que está no grupo de estudo de Economia Ecológica, e tantas outras pessoas. A gente tem um programa de rádio, podcast, então pode conferir no nosso Instagram, Programa Terra Mãe, e na FM Universitária 107.9, todas as sábados, a 1h da tarde. Muito obrigado. Pronto. Gente, e também, próxima semana... Beleza. Só falar das redes, Rafa. E aí tu finaliza? Pode ser? Massa, tá ótimo. Pronto. Quem está acompanhando, a gente não conhece nosso coletivo. Ele é um coletivo novo. E a gente começou a movimentar mais no Instagram agora. Quem quiser saber mais, nosso coletivo, é só acessar o nosso Instagram, que é coletivo.vivacidade.
E aí, próxima semana a gente tem outra entrevista às 7h30 da noite. A entrevistada vai ser eu. Mas fiquem ligados e vai ser muito bom. E aí, só para o Rafa agora finalizar nossa conversa. Galera, foi massa. Gostei muito de bater esse papo com vocês. E só para quem quiser saber um pouco mais das loucuras que eu faço aqui em casa e bater um papo, tirar dúvida, perguntar alguma coisa, entra lá no Instagram do Quintal, que é quintalvivo.ce. Lá tem algumas fotos, algumas coisas que eu já fiz e lá eu estou divulgando mais ou menos as coisas que eu estou fazendo por aqui. E passando aí essa pandemia, a gente volta a fazer as oficinas, nossa feirinha vai para frente, né? E vai ser massa, tá, galera? Valeu, foi muito bom. Até quarta-feira que a gente vai estar em posições de trocar, Rafa. Valeu. Beijo, gente. Até mais.